A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Mais uma vez, chegamos aqui no sábado e juntos estamos para ler a palavra de Deus. Nós estamos concluindo, não é? O livro de Jeremias e hoje nós estaremos ainda no capítulo 51 e vamos estar lendo dos versos 20 ao 40. Temos visto nesses capítulos que antecederam sobre aquilo que Deus prometeu e falou do juízo que haveria de cair sobre a Babilônia por causa de todos os seus feitos, por causa como eles trataram e como eles fizeram contra não somente o povo de Deus, o templo de Deus e tudo aquilo que eles fizeram contra Israel, contra Jerusalém, contra o templo do Senhor. Deus colocou através de Jeremias essa palavra dizendo que Deus iria retribuir a eles o que eles fizeram. Portanto, nós vamos dar continuidade à nossa leitura, começando no versículo 20 do capítulo 51 de Jeremias, para a glória do nome do Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor: Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores de Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Portanto, parando por aqui, nós vamos ver que Deus ele faz essa promessa à Babilônia, dizendo que as destruiria. Através das mãos de quem? Através do Império Medo-Persa, então, que entrou e tomou a Babilônia, e conforme a palavra de Deus, Deus disse: vocês vão ser destruídos. E Deus começa a relatar e dizer tudo o que ele haveria de destruir e dizer para eles: como vocês assim fizeram em Sião, também a vós vos será feito. Versículo 25. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. Olha a palavra do Senhor, como ele retrata a Babilônia, mostrando e falando e descrevendo a eles como o monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Meus irmãos, nós vamos lembrar que a Babilônia era um império muito rico. Nós lembramos que os jardins suspensos da Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e nós vamos ver que o próprio Nabucodonosor, ele ficou se gloriou de tal maneira de quando ele viu aqueles jardins, aqueles palácios, aqueles templos, que quando isso aconteceu, a Bíblia nos diz que ele foi cortado e foi levado para o mato, não é? Ele foi parar no campo como se fosse um animal por causa da sua vanglória. E Deus está dizendo: eu vou fazer tudo isso, toda esta cidade, esses prédios, essas cidades, tudo vai ser destruído e se tornará numa assolação perpétua, diz o Senhor. Versículo 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado, santificai contra elas nações,
os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e a terra do seu domínio. Ou seja, Deus está dizendo: separai, não é? Santificai, separai contra ela, contra a Babilônia, as nações, os reis da Média, os seus capitães, para irem contra ela. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Deus mostra mais uma vez não somente o pavor daqueles habitantes, dos capitães, dos soldados que eram tão fortes, tão poderosos, tão, não é? Havia um grande orgulho do exército babilônico. Entretanto, Deus diz: estes soldados, esses capitães, eles vão se tornar como mulheres, vão ficar com tanto medo, escondidos nas fortalezas, quando eu tomar e quando eu usar a Média, não é? Os medos, para poder tomar ao vosso país. Ele diz ainda: um correio correrá ao encontro de outro correio e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou. Encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Na próxima semana nós estaremos lendo a sequência e finalizando este capítulo, o penúltimo capítulo deste livro de Jeremias, mas eu gostaria de deter-me no versículo 34, não é? 34 e 35, que mostra exatamente o caráter do inimigo das nossas almas, as obras do inimigo das nossas almas. É interessante ver que na Bíblia Sagrada, tanto Nabucodonosor como a Babilônia são símbolos, são tipos, não é? Do inimigo das nossas almas. Nabucodonosor é um tipo de Satanás, ou seja, ele é um símbolo de Satanás, assim como o faraó também é um símbolo, um tipo de Satanás na Bíblia Sagrada. Por quê? Por causa da sua maneira de ser, do seu caráter, daquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. Também, da mesma maneira, nós vamos ver que a Babilônia também é tipificada como este mundo, como este local em que as pessoas, os pecadores, eles estão vivendo a sua vida dissoluta. Por isso que na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, diz: povo meu, sai da Babilônia, foge da Babilônia. Não é da mesma maneira como o Egito também é um símbolo do mundo. Portanto, nós vamos ver que o versículo 34 nos diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia,
me devorou. Ou seja, isto é uma palavra poética, dizendo, Jeremias, ele escreve em forma de uma poesia, mas dizendo o que os moradores e que a cidade de Jerusalém estava reclamando diante de Deus que havia acontecido ou que havia sido feito contra o seu povo. Então nós vamos ver que Deus, ele disse, Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio. Como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Outro título para o inimigo, para o diabo, na Bíblia Sagrada, é este título chamado o dragão. Ele é chamado dragão, a velha serpente, o enganador, Beuzebu. Então, todos esses são títulos que a Bíblia se refere para o inimigo das nossas almas. E nós vamos ver que exatamente aquilo que Jeremias ele descreve que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu com os moradores de Jerusalém, é exatamente o caráter das obras de Satanás contra o povo de Deus, contra a igreja, contra Israel. A Bíblia nos fala que ele mostra aqui que o rei da Babilônia me devorou. E nós entendemos que é exatamente isso o que Jesus ele disse, que o inimigo, que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Outra coisa que ele fez, ele pisou-me. Outra coisa que ele fez, ele fez-me um vaso vazio. Outra coisa que ele fez, ele encheu-se de toda a minha delicadeza, de todas as minhas riquezas, de todas as coisas belas que eu tinha e depois lançou-me fora. Oh, meus queridos e amados irmãos, que grande verdade! Porque é isso que o inimigo das nossas almas, ele faz. Ele devora, ele pisa, ele deixa a pessoa vazia, ele enche, ele rouba o melhor da pessoa e depois joga fora. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não se apieda de ninguém. Ele quer apenas destruir o homem. Ele quer apenas destruir tudo aquilo que Deus ele ama, que Deus ele faz, que Deus ele tem apreço por. É isso que o diabo ele quis e tenta destruir em toda a sua história que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. E que diferença do nosso Deus! Oh, aleluia! Enquanto o inimigo das nossas almas, ele vem para destruir, devorar, pisar, ele não tem nenhum ressentimento de poder roubar, de colocar ninguém nas drogas, de colocar ninguém no vício, de separar famílias, de trazer divórcio, de trazer morte, de trazer pestilência, de trazer abominação, de trazer todo tipo de coisas ocultas, demoníacas à vida do homem. Ele não se sente nem um pinguinho, nem um pouquinho com pena do ser humano. Entretanto, o Deus que nós servimos, aleluia, ele é um Deus bom. O nosso Deus, ele é bom. Tudo aquilo que ele faz, oh, aleluia, é para o bem, é para o seu bem, é para o meu bem. E até mesmo aquelas provas que nós podemos passar em nossas vidas que o Senhor permite, é porque ele está cuidando de nós. Ele quer o nosso melhor, ele quer trazer o melhor das nossas vidas. Ele quer nos provar para poder nos fazer melhor. O nosso Deus, ele é bom. Por isso a palavra de Deus nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Eu já provei, eu já experimentei, eu já vi, aleluia. Eu já tive essa experiência maravilhosa na minha vida e eu sei que o Deus que eu sirvo, ele é bom. Ele nunca virá para mim para me devorar, para me pisar, para me destruir, para me roubar, para tirar aquilo, para tirar o melhor de mim e jogar fora. Muito pelo contrário, aleluia. O nosso Deus, ele tem prazer em amar a cada um de nós e amar a sua criatura. E é por isso que a Bíblia diz que ele deu
O diabo, ele pisa, ele tira, ele arranca. Deus, ele dá. Enquanto o homem pode até mesmo ir contra Deus, a Bíblia nos fala que ele é misericordioso. Aleluia. As suas misericórdias são a razão pela qual nós não somos consumidos, porque o nosso Deus é bom, ele é misericordioso, ele é um refúgio para nossas vidas. Enquanto o diabo ele veio para poder trazer violência, para roubar, para destruir, para arrancar tudo o que o homem tem, deixá-lo no dejeto, deixá-lo no pior das hipóteses de tudo que ele, arrancar tudo dele. E depois, quando esta pessoa se encontra nesta situação, ele vem e ele diz: você não vale nada, Deus não te ama, Deus não vai te perdoar, Deus ele não vai fazer nada. Oh, meus queridos e amados irmãos, ele é um mentiroso desde o princípio. Deus ele ama, Deus ele quer o nosso bem, Deus ele faz tudo, ele vai até uma milha extra para poder tirar o homem da situação em que ele está. Ele lutará por cada um de nós, porque o nosso Deus, ele, o seu caráter, a sua vida, aquilo que ele é completamente diferente daquilo que o nosso inimigo, ele é e daquilo que ele faz. Portanto, que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. A palavra de Jeremias nos mostra verdadeiramente quem é o inimigo das nossas almas. Entretanto, nós entendemos e nós já experimentamos e nós já sabemos quem é o nosso Deus. E por isso nós ficamos do lado de Deus. Por isso nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus, aleluia, até o fim. Porque ele tem cuidado de nós e é ele que vai destruir o nosso inimigo. Aleluia. E por isso, meus queridos e amados irmãos, que Deus possa vos abençoar poderosamente neste fim de semana e até segunda-feira com a nossa irmã Manuela, quando nós continuaremos com o livro de Salmos e o Evangelho de São João para a glória do nome de Jesus. Amém.